modo de andar. Como explicar este amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação? O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar. Como explicar este amor tão real que me encheu de paz?
Som. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor, mais uma oportunidade. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Culto de adoração, em nome do nosso Deus. Culto da família. Um dia qual o Senhor separou para mim e para você. Temos o coração grato, coração cheio de gratidão por estarmos mais um dia literalmente de pé, né? Tirei a tala que estava no meu pé, uns 10 dias de molho, mas o Senhor colocou algo ao meu coração durante todos esses dias. Participei das lives juntamente com os irmãos em casa. Tenho certeza que o Senhor recebeu a nossa oração, recebeu a sua oração, recebeu o nosso clamor. E eu quero agora já começar agradecendo ao Senhor com a nossa oração, falando ao nosso Senhor tudo aquilo que tem dentro do meu coração, dentro do seu coração. Queria agradecer a todos os irmãos da Igreja Nova Aliança. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, os irmãos que têm nos acompanhado de outros estados, de outras satélites aqui de Brasília. Que Deus abençoe abundantemente, que Deus abençoe com toda a sorte de bênção a sua casa, a sua família. Lembrando que se você puder fazer a sua selfie, faça a sua selfie com a sua família. Registre esse momento não para nos enviar somente para ficar no mural da igreja, não. Mas para dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos fazer a oração para começarmos a nossa live, o culto de adoração ao nome do nosso Deus. Senhor, na tua presença, eu coloco a minha vida, Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor tem sustentado as nossas vidas com as tuas mãos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que estamos alegres, porque nosso sustento vem das tuas mãos. Deus, eu quero agora te agradecer mais uma oportunidade dada a mim, Senhor, para servi-lo com todo o meu coração, com toda a alegria. Eu te agradeço por esses dias de cuidado, te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor, por cada um que está na sua casa agora, ligando, meu Pai, aqui na terra, o que é ligado aí no céu. Que toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus. Começamos sim, Senhor Jesus. Ora, meu Pai, mais uma live na tua presença. Eu sei que esses dias maus passarão, Senhor. Passarão, Senhor Jesus, porque o Senhor está à frente dessa peleja. Eu sei, Deus, que muitas também são as aflições dos justos, mas o Senhor diz que o Senhor nos livra de cada uma delas. Por mais que eu passe, por mais que a tua igreja tenha dificuldade, nós venceremos, porque quem está na frente dessa batalha é o Senhor dos exércitos, é o Senhor das nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai eterno, porque cada família agora que está ligando, meu Pai, em oração, em fé, meu Pai, o nosso coração está cheio de gratidão, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui a tua mão nos sustentou. Eu te agradeço, Senhor. Visita agora cada família, cada vida, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada mulher, cada homem, cada um na tua presença. Visita também aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, os que estão enfermos, meu Pai. Olha, meu Pai, eu te peço que o Senhor, diz na tua palavra que o Senhor é a cura. O Senhor cura os enfermos, meu Pai. Cura, Senhor, passa o teu bálsamo, o teu sangue purificador, o teu sangue que cura, o teu sangue que dá vida e vida com abundância. Eu clamo pelo Senhor, porque eu sei que o teu ouvido não está gravado e nem a tua mão encolhida, para que não possas operar. Senhor, o Senhor faz grandes coisas sobre as nossas vidas, porque operando o Senhor, quem pode impedir o teu agir? Ninguém vai impedir o teu agir. Eu te agradeço, Senhor, eu honro e exalto o teu santo nome, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e muito mais do que tudo que pensamos, do que tudo que desejamos. Eu te agradeço, Jesus. Amém? Sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, não porque Ele vive em paredes ou templos feitos por mãos, porque Ele não habita. Ele habita em templos a qual o Senhor fez, a minha vida e a sua vida. Ele habita no templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, Ele habita em mim. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito.
Eu quero te pedir, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. A palavra está em Deuteronômio 28, é a palavra que eu quero ler juntamente com você nesta noite. Deuteronômio 28. Palavra de bênção nessa noite. Como todas as noites a qual nós temos tirado para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Deuteronômio 28 fala assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Se atentares a ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará e exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão de ti. Aleluia, glória a Deus. O Senhor determinará que as bênçãos estejam no teu celeiro, e em tudo o que colocares a tua mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e te terão medo. O Senhor te dará em abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena, para que guardes e cumpre. Não te desviará nem toda da palavra do Senhor, que hoje te ordena, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Bendito serás, bendito és diante daquele que te chamou, diante daquele que te chama. Seja abençoado. Essa é a palavra do Senhor para você no dia de hoje. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Vamos adorar o nosso Senhor. Que você possa continuar dando toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus, exaltando o seu nome. Não se disperse, não fique desapercebido as coisas que o Senhor tem falado. Nós o adoraremos em espírito e em verdade, louvaremos o seu santo nome. E haverá um dia que para sempre toda língua confessará o nome do nosso Deus. Ele é santo, poderoso, vive e reina para todos sempre. Som. Glória a Deus, boa noite a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, para juntos adorarmos, bendizermos e glorificarmos ao nome do Senhor. Amém. Eu convido você nessa noite a abrir o seu coração, amém, entregar o melhor da sua gratidão, o melhor que dá dentro da sua alma, em gratidão ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, com esse louvor, em nome de Jesus.
Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebramos a tua vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Sob glória nas cabeças, meu grau de unção, meu grau de unção. Som da festa vai surgir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai surgir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando a tua vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Sob glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, soberano Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Aleluia. Salmo 24 diz: quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. Nessa noite, eu abro meu abra o seu coração para Ele. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei da Glória. Abra o seu coração nessa noite e adore em espírito e em verdade, com teu coração, com a tua alma, com todo o teu entendimento. Um culto racional na presença do Senhor, o qual nós sabemos a quem adoramos, o qual nessa noite nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem Espírito Santo e nos preenche, vem Espírito Santo e nos renova, vem Jesus buscar a tua noiva, vem buscar, Senhor, a tua igreja, uma igreja santa, lavada e remida, Senhor, pelo teu sangue. Venha nos encontrar, Senhor, nessa noite, venha nos purificar, venha nos renovar, Senhor, com teu poder. Aleluia. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus,
lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Estamos aqui, Senhor, nessa noite. Meu Deus, visita, Pai, cada coração, cada vida. Visita, Senhor, cada adorador nessa noite. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Onde o Senhor encontrar o coração quebrantado, o Senhor faça morada. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Oh, Jesus, nós viemos aqui te adorar, Senhor. Recebe, Pai, o pouco que temos a te ofertar. Mas é, Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, Senhor. Nos recebe, Senhor, como oferta agradável nessa noite. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei da glória. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo?
é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo, santo? Me leva à sala do trono, oh, aleluia. Mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Ai, Seremanás, Deus de vitória, Senhor do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cantamos, Senhor, queremos ver a tua face, Pai. Então abre o céu, Senhor. Faça como o Senhor fez com João ali na ilha de Patmos. Quando o Senhor chamou para que ele subisse e contemplasse aquele que está no trono. Queridos, nessa noite entre nessa atmosfera de adoração. Se permita nessa noite ir mais além. Peça ao Senhor, rasgue o céu, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos renova nessa noite, Senhor. Visita a nossa alma, esquadrinha os nossos corações e pensamentos. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Oh, oh, Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito te
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está, e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os nossos olhos estão em ti, em ti, Anarai. Que se abra os céus e o teu reino vem. Ai, nossa fé está no nosso Diga que os Deus. céus Que se abra os céus, ai Deus, e o teu reino vem. venha mover. Nossa fé está Nossa fé e no esperança nosso estão Deus. grande Ei, que Deus. se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está. Recebe a palavra profética. Que os céus Paramanai se abram e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Ai, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Recebe, recebe, Deus. A nossa fé e esperança estão em Deus. Anai, recebe. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus se abram sobre a tua vida. Que toda palavra de maldição caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda enfermidade física ou espiritual caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que os céus abertos da parte do Senhor estejam sempre com você. Que Ele possa te olhar mais de perto. Que Ele venha te olhar por dentro.
que Ele venha te olhar por fora, que Ele venha olhar o teu coração, que Ele venha olhar a tua alma, que Ele venha contemplar aquilo que você precisa, porque os olhos do Senhor estão sobre os seus fiéis, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Que os céus abertos, os céus da parte do Senhor, os céus celestiais, aquilo que Deus separou para você, o céu de Deus, o próprio Deus, abre o céu, Ele abre para você passar. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem sobre cada família. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Esse é o grande Deus. Esse é o grande Deus. O eu sou, o Todo-Poderoso. O soberano Senhor está aqui, Ele está aí. Que Ele possa contemplar a tua petição nessa noite. Que Ele venha ouvir a tua oração, o teu clamor. Que se fizer nesse dia, diante daquele que tudo pode. Quero agradecer o Senhor com todo o meu coração. Que Ele possa continuar falando conosco. Falamos com Ele através das nossas orações, através do nosso agradecimento. Falamos com Ele através dos louvores. E eu tenho certeza que você foi alcançado, que você foi tocado como eu fui e como eu estou sendo tocada pelo Senhor. Não porque eu estou dentro da igreja, não, mas porque eu sou a igreja, porque você é a igreja, o templo do Espírito Santo, habitado por Ele. Que Deus possa colocar sua alma no lugar, possa colocar a paz dele dentro de você. Que tudo que tiver de desordem aí agora, em nome do Senhor Jesus, se coloque em ordem, para receber aquele que pode, para receber o Salvador das nossas almas. Coloque a tua casa em ordem, coloque a tua casa espiritual em ordem, para receber aquele que tudo pode. Receba como Maria, receba, dê o melhor como Marta também. Ela preparou tudo para o Senhor. Mas Maria preparou o coração para ouvir a palavra dele. Prepare o seu coração agora. Coloque a sua casa espiritual em ordem. Escute a voz do seu pastor, do pastor Jesus. Ele vai falar contigo, ele vai falar comigo. Vai falar com a sua igreja agora. Gostaria de convidar o pastor Marcos. Vai estar ministrando a palavra da parte do Senhor. A palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, é privilégio. É privilégio estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Nós estamos orando para que as portas sejam abertas de novo, para que seja tudo dentro da lei, porque nós servimos a Deus, mas nós estamos vivendo aqui na terra, e o Senhor diz que temos leis para seguir, e vamos seguir. Então nós estamos orando para que tudo seja legalizado de novo, se é assim que eu posso dizer. E quando for, nós abriremos a casa do Senhor no tempo que for para abrir. Mas tenha certeza, a palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão, nunca prevaleceram e nunca prevalecerão sobre a casa, sobre as portas, sobre a igreja do Senhor. Ou seja, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. O poderoso aqui é Jesus. Amém?
Glória a Deus, boa noite a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, lendo o livro de Atos. E eu creio que Deus falará conosco por meio da sua palavra, amém? Por favor, abra sua Bíblia. Atos capítulo 16, e assim nós estaremos ministrando nessa noite aquilo que aprouver ao Senhor. Amém? Desde já, que o seu coração esteja preparado, amém? Continue com a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de fazer mais uma oração, né? O Instagram está sendo reiniciado ali agora, né? Parece que já deu tudo certo. E eu gostaria de fazer essa oração. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, glorificamos ao Senhor, ó Deus. Nessa noite, Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros, Pai. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, a compreender, meu Pai, a dimensão, meu Pai, daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar, meu Pai, onde cada pessoa esteja, meu Pai, ó Deus. A graça, meu Pai, de receber a Tua palavra nessa noite. Que essa palavra, Senhor, seja transformadora. Que o Evangelho, Senhor Jesus, ao adentrar nesses lares, Senhor, que ele possa impactar, meu Pai, essas vidas. Possa, Senhor Jesus, fazer algo de diferente, meu Pai. Traz um renovo, meu Pai, sobre as nossas vidas. Pai, aqui, eis-me aqui, Senhor, nessa noite, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria, por favor, você abrisse Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 9, amém? Você achou aí? Glória a Deus. Vamos ler então. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui.
e pedindo luz saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, pôs a mesa, e na sua... Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, é maravilhoso nós pensarmos que o Evangelho, e Evangelho são as boas novas. Evangelho significa as boas novas. Essa dádiva que eu e você recebemos, essa notícia que nós recebemos, que para nós havia salvação diante dos nossos delitos, diante dos nossos pecados. Um dia eu e você nós tivemos um encontro com Deus. Um dia o apóstolo Paulo, que ainda como Saulo, ele teve um encontro com Deus, encontro com Cristo ali em direção a Damasco. Ele teve um encontro com Cristo e a partir daquele dia a vida de Saulo, que agora se torna um apóstolo Paulo, ela se transformou completamente. Aquele que perseguia aquele que perseguia os judeus, que perseguia o povo de Deus, já não persegue mais. Aquele que fazia o mal, que intentava o mal contra os cristãos ali do primeiro século, agora ele se torna um desses homens. E a partir de agora, ele começa a pregar esse evangelho, começa a levar também essa boa notícia por onde quer que ele passava. O apóstolo Paulo, ele entendia bem o que era uma vida transformada. Um homem que foi mudado, como diz por aí, da água para o vinho. E eu te pergunto nessa noite, como é que foi a tua experiência de transformação? Como foi a tua experiência no dia que você teve um encontro com Jesus? Como é que isso aconteceu? De que forma aconteceu? Às vezes no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo esse entendimento, a gente vai perdendo essa visão de quão grandioso foi o momento em que você e eu nós tivemos um encontro com Jesus. No momento em que Jesus alcançou a minha vida, em que circunstância Deus alcançou a sua vida. E agora o apóstolo Paulo, como um homem transformado e como um apóstolo de Jesus Cristo, ele estava incumbido de levar a palavra de Deus aos gentios. Quando nós lemos o capítulo 16, nós vamos encontrar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ali ele sai juntamente com Silas, seu companheiro de viagem. E mais adiante, lá no verso 10, nós vemos pela primeira vez os verbos colocados em primeira pessoa, ou seja, Lucas também ele era presente. E além disso, Paulo convidou, no início do capítulo 16, a Timóteo também, para que o estivesse acompanhando nessa viagem. No mínimo aí 4 homens faziam parte dessa expedição. O apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele havia colocado no seu coração um desejo de regressar às cidades, onde eles já haviam pregado a palavra de Deus, onde eles já haviam fundado algumas igrejas, para ver como a igreja estava, para ver como os irmãos estavam. E quando nós lemos ali no verso de número 6 e 7, vai dizer a palavra do Senhor que eles tinham um projeto de passar pelas cidades, pela província ali da Frígia e da Galácia. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Parece estranho, irmãos, você ter um projeto, Deus tem um projeto na sua vida de você ser um levador, você ser um apregoador da palavra de Deus. O objetivo do apóstolo Paulo é levar o evangelho, levar as boas novas para aqueles irmãos ali da Ásia Menor. Mas o Espírito Santo diz não. Irmãos, é maravilhoso nós termos a presença do Espírito Santo de Deus como norteador da nossa vida. Porque dizer não para aquilo que é pecado, dizer não para aquilo que é errado, é até fácil de compreender na medida em que nós lemos a palavra e nós entendemos que algumas coisas são erradas e, portanto, nós deveríamos deixar de fazê-las. Mas quando nós devemos deixar de fazer aquilo que para nós é certo, é mais difícil. Tem que ter ou não tem que ter a presença do Espírito Santo, tem que ter ou não tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Davi, ele quis fazer uma casa para Deus. Ele intentou no seu coração construir um templo para Deus. Aparentemente era uma coisa boa que Davi deveria fazer, mas Deus disse, não, eu não te pedi para fazer isso, vai ser na tua geração, vai ser com teu filho Salomão.
Irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade, a sensibilidade do apóstolo Paulo. Não havia nada de errado o apóstolo Paulo colocar no seu coração de pregar uma palavra, porque ele foi chamado para isso. Só que não era o tempo, não era a hora, não era o momento. Será que nós estamos preparados para aquilo que aparentemente parece ser o certo, mas ainda não é o tempo? E ali diz a palavra do Senhor Jesus ali, que eles foram impedidos, verso de número 6 e o verso de número 7 do capítulo 16 vai dizer que eles foram impedidos não pelo diabo. Eles não foram impedidos pelas pessoas que estavam ao seu redor. Eles não foram impedidos pelas circunstâncias, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, tudo que nós viermos a fazer, tudo aquilo que nós viermos colocar no nosso coração, por mais aparente ser algo maravilhoso, algo de correto, irmãos, nós devemos pedir primeiro orientação a Deus para saber se é isso que Deus quer na nossa vida, se é esse o projeto, se é o momento para Deus cumprir esse projeto na nossa vida. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que o desejo do apóstolo Paulo, o desejo ali daqueles irmãos, era ir para a Ásia e para pregar a palavra do Senhor. Só que Deus, querido, Ele tem outros projetos. Quando o projeto de Deus se chama salvação de vidas, Deus Ele tem um projeto específico para cada pessoa. E aqui entramos no capítulo, nos versos em que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele tem esse discernimento, os apóstolos, eles tiveram discernimento, não é para nós irmos. A ideia é boa, o propósito é bom. Tudo parece que está certo, mas o Espírito Santo diz que não. Irmãos, nós temos que estar preparados para aquilo que o Espírito Santo diz não na nossa vida. Aparentemente parece que é o certo, mas nós precisamos saber, será que é o tempo de Deus para esse projeto acontecer? E vai dizer a palavra do Senhor Jesus, que eles colocaram ali no seu coração, mas não deu certo. E agora no verso 9 vai dizer que eles vão viajando para Troade. E diz a palavra do Senhor Jesus que à noite o apóstolo Paulo ele tem uma visão. E naquela visão ele vê um macedônio clamando a ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Até então eles não sabiam para onde eles iam. Até então eles não sabiam onde eles deveriam levar as boas novas do Evangelho. Mas agora ele tem essa visão à noite. E aí ele tem um entendimento. Os discípulos ali, os apóstolos tiveram esse discernimento. É para a Macedônia que nós devemos ir. Eles queriam ir para a Ásia, mas Deus queria que eles fossem hoje que nós poderíamos chamar de Europa. É assim que Deus faz. Às vezes o projeto é bom, o propósito é bom, a ideia é boa, mas tem que ser no tempo certo, na hora certa e no tempo de Deus. E ali vai dizer a palavra do Senhor que eles vão descendo ali pela Macedônia. O verso de número 10 diz exatamente o propósito, para lhes anunciarmos o Evangelho. Irmãos, para que eu e você nós somos chamados? O que nós estamos fazendo nesse culto agora, se não é para levar o Evangelho? Se fosse para anunciar o nosso próprio nome, nós não faríamos nessa noite uma live. Nós não estaríamos participando desse culto. Assim como as boas novas um dia alcançou a minha vida, querido, assim como as boas novas um dia alcançou a tua vida, é necessário também que vidas também possam ter esse privilégio de ser alcançado pela graça multiforme de Deus. E nós não podemos viver uma vida de egoísmo, achando, olha, eu fui salvo, eu estou salvo, então não me importo mais com as pessoas. É tempo de você se levantar, é tempo de eu me levantar em evangelização. É tempo de nós levantarmos para proclamar as boas novas do reino de Deus, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que renova, aquele que muda a história do homem e da mulher. É necessário isso. E ali eles tinham somente esse objetivo, para lhes anunciar as boas novas do Evangelho. Ali eles navegam a Troade, e de lá eles vão a Neápolis, que era que já era na própria Macedônia. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que dali eles vão a Filipos. Filipos era uma cidade muito importante naquela época, a principal cidade na época do apóstolo Paulo. Ela estava exatamente ali entre o Oriente e entre o Ocidente, onde o comércio acontecia de uma forma muito quente, onde a economia era muito fortalecida. Quem quisesse comprar e vender teria que passar por aquela cidade, era uma cidade estratégica. E ali o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que estão com ele, eles descem ali até a Filipos. Era uma colônia de Roma. Naquela colônia havia muitos soldados, muitos guerreiros, muitos soldados de guerra que haviam se aposentado e moravam ali. Era praticamente uma cidade meio que militar. E aquelas pessoas que moravam ali, elas eram ensinadas a continuar seguindo aquela cultura.
Para os romanos, praticamente, Deus era o César. E ali, queridos, é justamente nessa cidade, com muitos percalços, é que Deus vai levar o apóstolo Paulo e vai levar juntamente Silas e Timóteo e Lucas para estar ali naquela cidade. Irmãos, às vezes o nosso plano é um, mas o plano de Deus ele é outro. Onde aparentemente é o lugar mais difícil, é ali que às vezes Deus nos coloca. Deus às vezes não vai criar atalhos, irmãos, Ele vai fazer aquilo que é necessário fazer, Ele vai nos colocar onde é necessário estar, para que a palavra de Deus ela seja pregada. E vai dizer a palavra que num dia de sábado, o apóstolo Paulo, juntamente com os seus irmãos, eles saem fora ali da cidade, diante de um rio. E ali eles buscam um lugar para orar, e quando eles vão para aquele lugar para orar, estão várias mulheres ali ao redor. E ali eles começam a orar, e eles começam também a pregar a palavra do Senhor. O objetivo era orar, mas quando ele chega para orar, ele encontra outras pessoas ali. E eles começam ali, o apóstolo Paulo começa a falar. E no verso 14 vai dizer que nessa cidade havia uma mulher chamada Lídia. E essa mulher era da cidade de Tiatira, o texto vai dizer. Deixa eu te falar uma coisa, Tiatira era uma cidade que ficava na Ásia. Olha como é que Deus faz as coisas. Deus não permite que eles vão à Ásia para pregar, mas Ele traz uma mulher da Ásia para ouvir a palavra do Senhor e se converter. Deus tem as suas formas, Deus tem a sua maneira, Lucas, de trabalhar. E ele diz que tinha uma mulher vendedora de púrpuras, ela era uma empresária. Ela vendiam aquele tecido, vendiam aquela púrpura que era extraída de conchas marítimas, era algo extremamente valioso, aquela mulher era extremamente rica. E ali estava aquela mulher que não era daquela cidade, mas que estava naquela cidade para vender. Estava naquele determinado momento, naquela determinada ocasião, nessa mesma circunstância, para ouvir a palavra do Senhor. Quando Deus quer, irmãos, Ele tira a pessoa lá de longe, para trazer para perto, para ouvir a voz de Deus, para ser alcançado pelo poderoso Evangelho de Deus. E vai dizer a palavra do Senhor, que ela servia a Deus, ou seja, ela já havia ouvido falar de Jesus Cristo. Talvez ela já havia se convertido ao judaísmo, mas ela ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ela já era uma espécie que nós podemos chamar de simpatizante. É aquela pessoa que gosta, é aquela pessoa que vem na igreja, é aquela pessoa que vem de vez em quando, que gosta de orar, que gosta até de ler a Bíblia, mas ainda não teve esse encontro genuíno com Jesus, não teve esse encontro verdadeiro com Deus. Talvez, querido, essa seja a situação nessa noite da sua vida. Talvez você seja até um simpatizante, talvez você até goste de ouvir e participar das lives, mas é necessário, Deus está dizendo nessa noite, você ter um encontro total com Ele, nessa noite entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que ela ouvia, e que o Senhor abriu o seu coração, querido, a atitude não veio da mulher. O desejo de ser salva não surgiu simplesmente da mulher, mas o desejo de Deus para a humanidade, o desejo de Deus para as vidas que nós conhecemos é que todos sejam salvos, que todos possam chegar ao conhecimento de quem é Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida. E diz que Deus lhe abriu o coração para aquela palavra, para que ela se atentasse ao que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Foi o próprio Deus que trabalhou na vida daquela mulher e abriu o coração daquela mulher para que ela pudesse experimentar algo que ela jamais teria experimentado antes. E aquela mulher, ela recebe aquela palavra dentro do seu coração. Olha que experiência maravilhosa. Ela está à beira de um rio. A palavra de Deus ela é pregada de uma forma tão sublime, tão simples. Deus abre o coração sem barulho, sem muita coisa, sem muita ocasião. E Deus abre o coração daquela mulher para ela entender a palavra de Deus. Ela foi alcançada. Essa era a experiência de conversão. Eu fico imaginando se fosse no dia de hoje, como alguém que cresceu dentro da igreja. Como uma criança que foi se acostumando com as coisas de Deus, com a casa de Deus, mas chega um determinado momento em que ela tem um encontro com Jesus. Deus, ele tem um encontro com essa pessoa tem um encontro com Deus, e a sua vida é transformada, e ela entrega verdadeiramente o seu coração a Deus. Então, se ela fosse contar o seu testemunho, olha, eu estava um determinado dia, vendendo lá minhas coisas, e decidi ir ao rio, e lá tinha uns homens orando e falando alguma coisa de Deus, e aquela palavra entrou no mais profundo do meu coração, e a partir de hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Olha que testemunho maravilhoso. Não é assim que Deus faz com a gente?
É assim que Deus faz com algumas pessoas, mas a forma como Deus vai fazer com cada um é a sua maneira. Deus sabe como encontrar a cada um. Aquela mulher era uma mulher rica, era uma mulher de posses, era uma mulher que abriu de uma camada social elevada. E Deus, querido, Ele atinge o pobre, Ele atinge da classe média, mas Ele atinge também da classe alta. Não há resistência, querido, para o poder da palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja rico, seja pobre, seja de qualquer camada social, qualquer extrato social. Deus, através do Evangelho, Ele pode alcançar essas vidas. Esse foi o testemunho daquela mulher. Mais adiante vai dizer a palavra do Senhor que ela foi batizada, ela e a sua casa. Ela aceita aquela palavra, ela é batizada. E no verso de número 15, no finalzinho, vai dizer: olha, se eu for achada como fiel ao Senhor, eu quero que vocês fiquem na minha casa. E diz que eles foram constrangidos a isso. Alguns vão dizer que aquela mulher ela não era casada. E às vezes nós vamos dizer assim, que nós temos que fugir da aparência do mal, irmãos. Se a gente fosse olhar para esse ponto, parece que era a aparência do mal, né? 4 homens vão para uma casa de uma mulher. Talvez ele tivesse alguns irmãos ou algumas pessoas, não sei, porque diz foi batizado ela e a sua casa. Mas, querido, quando Deus está no controle, querido, Deus sabe o que faz e da maneira como Ele faz. Deus já abriu um lugar, uma porta, onde os apóstolos pudessem ficar alguns dias. E diz que eles foram constrangidos a isso. Deus estava no negócio, querido, não tinha bagunça. Não tinha essa história, olha, eles estão lá para fazer zoeira. Não, eles estão lá para trazer a palavra do Senhor. E Deus abriu essa porta, querido, para eles, para a pregação da palavra do Senhor, onde eles estavam ali. E continua dizendo no verso 16, uma outra experiência de salvação. Diz que novamente eles iam descendo a oração. Quando você olha para a vida dos apóstolos, irmão, vocês vão enxergar que eles são homens de oração. Nas 3 ocorrências que nós vamos ler nesse texto. De Lídia, que foi uma mulher que foi alcançada, eles estavam buscando a Deus em oração. E lá eles tiveram um encontro com essa mulher e pregaram a palavra de Deus. Agora eles estão indo novamente para orar. E quando eles vão e voltam, uma determinada jovem que era possuída por um espírito demoníaco. O espírito de pitonisa. Era um espírito de adivinhação. Aquela mulher, ela era escrava dos seus senhores. E ela era escrava dos demônios. Olha que experiência diferente de conversão. Mas o Evangelho, querido, ele tem o poder de converter aquele que já está dentro do ambiente da adoração. Como ele também tem o poder de converter, de mudar a vida, transformar a vida daquele que está no mais profundas garras do diabo, daquele que está experimentando ali ser escravo do pecado e escravo do demônio, dos demônios. E disse que aquela mulher, ela tinha sobre ela um espírito de adivinhação. E ela dava muitos lucros aos seus senhores. Querido, o diabo ali, ele adivinhava o que ia acontecer e as pessoas iam à procura daquela mulher. Ela era uma espécie de sacerdotisa, mas ela era uma escrava dos seus senhores. Olha só, nós temos de um lado uma mulher que é rica, de outro lado uma mulher que é escrava. Escrava não somente do ponto de vista material, mas é uma escrava do ponto de vista espiritual. E o Evangelho tem esse poder, querido, de transformar aquele que está no ambiente da adoração já, como aquele que está no mais profundo do lamaçal do pecado. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que quando Paulo e Silas eles vão passando ali para ir à oração, aquela mulher se levanta e diz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E diz o texto que ela falou isso durante vários dias. Eles iam à oração e quando eles passavam, elas diziam: olha, esses homens que estão anunciando a palavra de Deus, eles são servos de Deus. Irmão, se fosse alguém que não tivesse o discernimento do Espírito Santo de Deus, ainda ia se sentir elogiado por isso. E Paulo se incomoda, irmão, com aquela palavra daquela mulher. Aparentemente o que ela disse não tem nada de errado. Mas, querido, não há associação nenhuma entre Deus e os demônios. As pessoas ali daquela cidade sabiam, irmãos, que ela estava envolvida com espíritos demoníacos. E tudo o que ela conseguia adivinhar, o que ela conseguia projetar para as pessoas, era através desses demônios. Se Paulo se calasse ali, ele estava sendo concorde com aquela situação. Eles iam entender que a palavra que estava sendo pregada, o evangelho que estava sendo pregado, era um evangelho que estava calcado também nos demônios. E Paulo, querido, ele se levanta contra essa situação. Ele olha para aquela mulher e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo,
Se retire dela agora. E naquele mesmo momento, aquele espírito imundo, ele saiu daquela vida. Irmão, se Paulo tivesse acostumado com os elogios, ele tinha parado por aqui. Ninguém mais tinha sido salvo. Olha só, querido, como Deus, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer. E diz que a partir daquele momento, aquela mulher, ela foi liberta. Porque, querido, o evangelho tem esse poder. É um evangelho de transformação. A partir do momento que Lídia, ela aceitou a Jesus Cristo, ela o recebeu na sua casa, e aqueles que estavam na sua casa também ouviram o evangelho, entenderam a voz de Deus, querido, eles batizaram. E logo ela abriu as portas da casa dela para que, através daquela casa, querido, eles pudessem ter um lugar para pregar a palavra de Deus. O evangelho, ele faz isso, ele muda um ponto da nossa vida. Ele muda coisas na nossa vida que aparentemente nós não conseguiríamos. E agora essa mulher endemoniada, ela é liberta. Aparentemente, irmãos, ela não veio com o demônio falando aquela voz grossa, aquela voz de robô, aquela voz de filme, não veio com aquela coisa feia, não. O demônio, a voz do demônio era uma pessoa falando: olha, vocês são verdadeiramente homens de Deus, os que passam aqui são pregadores da palavra de Deus. E Paulo entendeu que por trás daquilo lá havia a influência demoníaca para que eles pudessem se calar diante daquela situação e para que outras vidas não chegassem a ser alcançadas, porque as pessoas iriam entender: olha, tudo que eles estão pregando e falando, eles estão em conformidade com essa divindade. E diz a palavra de Deus ali que sai imediatamente aquele espírito daquela mulher, e a partir daquele momento ela não mais adivinha. Porque, querido, quando Deus faz uma obra de libertação, quando Ele liberta de verdade. Quando Deus arranca, Ele arranca de todo o mal. Aquela mulher, a partir daquele dia, nunca mais ela voltou com esse espírito de adivinhação, de pitonisa. Não, jamais. Querido, quando Deus, Ele entrar em vidas que para você parecem ser impossíveis. Há pessoas que estão orando há anos pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos irmãos, e acham que é muito difícil porque ela está envolvida com a feitiçaria, está envolvido com muitas obras demoníacas. Mas eu vim aqui para te dizer, quando a palavra de Deus ela chegar, e ela alcançar poderosamente esse coração, querido, todo o mal vai ser despedaçado, toda a obra vai ser desfeita e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dessa pessoa. Eu creio, querido, que Deus, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele muda a história de vida, querido. Nós cremos no poder da salvação, desse evangelho que faz isso. E naquela mesma hora aquele espírito saiu. E quem lucrava com aquilo, querido, ficou chateado. Vamos entregá-los aos magistrados. E disseram: olha, não nos é lícito. Nós, como romanos, nós não temos obrigação de aprender essa cultura, aprender dessa religião. Nós não temos que passar por isso. E ali eles entregam aos magistrados, que os levam a dar uns açoites. E eles foram surrados. Paulo e Silas, eles apanharam, irmãos, e apanharam para valer. Na lei judaica diz que poderia se tomar, no máximo, 39 chicotadas. Na lei romana, para aquele que não era romano, ele apanhava para valer. Não tinha quantidade, era simplesmente apanhar. E Paulo e Silas ali, por causa da direção do Espírito Santo de Deus, param em Filipos, pregar a palavra. E por pregar a palavra naquele lugar, agora ele se vê diante de um grande dilema, de apanhar diante de uma praça. Suas vestes foram arrancadas, suas roupas foram arrancadas. E eles levaram chicotadas e mais chicotadas, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Semana passada eu falei, queridos, que às vezes nós queremos carregar o nome de Jesus, mas nós não queremos sofrer as rejeições. Nós não queremos sofrer as perseguições. E o apóstolo Paulo, por pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, por pregar o evangelho da salvação, então somente o evangelho da salvação, ele e Silas, eles são açoitados, eles recebem uma verdadeira surra ali. Eles são levados à prisão, são jogados no cárcere interior, lá dentro mesmo, mais profundo. Seus pés são colocados, correntes nos seus pés. E ali Paulo e Silas, irmão, depois de uma surra que eles tomaram, eles ainda foram capazes, novamente o texto vai dizer, que ali eles oravam e que ali eles cantavam. Eu já vi algumas pessoas falando, eu também concordo, irmão, eu não sei que música que eles cantaram. Qual é a música que se canta? Qual a música que se canta depois que você toma uma coça? Qual é a música que canta depois que você recebe uma notícia ruim? Qual é a canção que a gente canta? Irmãos, cantar depois de receber uma surra, depois de ser afrontado, depois de receber uma notícia ruim. Cantar, querido, depois de ser aprisionado, cantar nessa circunstância, irmão, não parece fácil. Às vezes nós queremos cantar somente quando as coisas estão fáceis.
Que Paulo e Silas podiam ter falado assim, não, nós viemos aqui para orar, nós vamos à beira do rio, oramos e nós pregamos. Uma pessoa aceitou, nós vamos embora. Não, irmãos, não é assim. O projeto de Deus para aquela cidade, irmãos, era para pelo menos 3 conversões, de 2 famílias e de mais uma pessoa, dessa mulher. E ali eles são levados à prisão e são açoitados. E ali eles oram e eles cantam. E vai dizer a palavra de Deus que aos outros prisioneiros que estavam ali, eles escutavam no verso de número 25 o que era louvado e o que era cantado. Querido, as pessoas elas não vão enxergar em nós somente as nossas palavras. Elas querem enxergar em nós as nossas atitudes, o nosso testemunho. Paulo e Silas, eles estavam pregando ali dentro daquele lugar através do seu testemunho. E você precisa pregar através do testemunho daquilo que Deus está promovendo na sua vida, mesmo que você não goste das consequências que você está sofrendo, das dores que você está passando. Eu e você, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e com Silas, mesmo nos piores sofrimentos, eles cantavam e eles oravam diante da presença do Senhor. E todos os prisioneiros que estavam ali escutavam eles. Querido, Deus estava alcançando aqueles prisioneiros também. E diz que perto da meia-noite, próximo da meia-noite, parece que a noite vai passar, parece que outro dia vai chegar e que não vai ter uma resposta. Mas quando Deus ele quer fazer, ele não deixa nem passar da meia-noite para meia-noite e 1. Diz que perto da meia-noite acontece um grande terremoto. Aquele terremoto trouxe um grande espanto naquele lugar. As cadeias se quebraram. Os grilhões se despedaçaram. Irmão, acho que foi tão forte para quebrar aquilo que estava amarrado nos próprios pés dos apóstolos. Uma coisa é quebrar aquilo que está por fora, dentro da estrutura, mas quebrar o que estava agarrado nas próprias pernas ali dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. Mas existe algo mais maravilhoso do que isso. Eu te pergunto, se fosse você, como Paulo e Silas, ali dentro daquela prisão, se acontecesse um grande terremoto, e tudo se quebrasse, e todas as portas fossem abertas, você ficaria lá dentro? Seja sincero com você nessa noite. Irmãos, eu não sei se eu ficaria lá dentro, não. Talvez esse é o primeiro, Eu fui preso injustamente, eu estava fazendo o que era certo, irmão, mas olha quando Deus tem um projeto, quando a pessoa entende a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele entendeu que Deus fez um grande terremoto ali, mas não é para a gente sair. O terremoto não era para os discípulos sair, não era para Paulo e Silas sair. O terremoto era justamente para eles continuarem onde eles estavam. Porque Deus tinha um projeto naquele lugar de salvar a vida do carcereiro que também estava naquele lugar. E diz a palavra de Deus ali que veio esse grande terremoto. E esse terremoto, todas as portas da prisão elas foram dissipadas. O carcereiro ele olhou aquela situação e falou: agora eu estou perdido. O carcereiro era o responsável por todos os presos. Se ele deixasse um preso fugir na lei romana, ele deveria cumprir o castigo que aquele preso ele sofreria. Uma coisa é fugir imagina se fugir todo mundo que estava ali, automaticamente ele seria morto. E para não passar por essa vergonha, o carcereiro, ele desembanha a espada e ele vai atacar a si mesmo com essa espada. Quando Paulo, talvez olhando a silhueta dele no escuro, ou talvez revelado pelo próprio Espírito Santo de Deus, vai dizer com grande voz: olha, não faça isso com você, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Porque o mais maravilhoso não é Paulo e Silas fugir, o mais maravilhoso é que os outros também não fugiram. Olha como Deus ele faz as coisas, irmãos. Aquele ambiente parecia um ambiente de morte. O cárcere parecia um lugar de morte, se não para o carcereiro, mas para aqueles que estavam experimentando ali o seu momento chegar. O momento do seu julgamento, o momento em que seria açoitado, seria definitivamente julgado. Num ambiente aparente de morte, querido, Deus ele gera vida. Deus fez um grande terremoto, querido, naquele lugar para que uma vida fosse salva, talvez mais. A Bíblia não vai dizer sobre os demais, mas eu acredito, querido, que aqueles que estavam ouvindo, que estavam vendo o testemunho do apóstolo Paulo também foram impactados. Tanto é que eles não saíram correndo. Eles viram as portas abertas, eles não foram os primeiros a fugir, eles permaneceram naquele lugar. Querido, esse é o grande milagre. O grande milagre não era a abertura das portas para que eles fugissem. O grande milagre é que abrisse todas as portas e que todos os presos permanecessem dentro do mesmo lugar. Para você entender a dimensão disso, imagine uma cadeia, uma prisão. Todas as portas abertas. Qual a chance, irmão, de todo mundo ficar dentro da cadeia? 0.
0% se não for o próprio Espírito Santo de Deus, irmãos, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, ele faz sempre da melhor forma possível. E Paulo vai dizer, olha, não faça isso com você. E ali diz que ele pede uma luz, todo trêmulo, ele se aproxima de Paulo e Silas, se lança diante deles. Aquele homem, irmãos, estava num desespero, num grande desespero. E ele vai dizer uma coisa, irmãos, o que é preciso eu fazer? O que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o que ele diz, ele não conhecia a Deus. Lídia era uma mulher rica, era uma mulher que já estava no meio, e ela foi alcançada pelo poder salvador. Você olha para a moça que era adivinhadora, que tinha esse espírito, ela era escrava dos homens e era escrava dos demônios. Deus vai lá e retira ela. Agora Deus vai salvar um homem como se fosse da classe média baixa ali, uma espécie de funcionário público. Deus alcançando, querido, todas as fases, todos os estratos sociais. Um homem que não conhecia, talvez uma religião, para eles, quem era Deus praticamente para eles era César, o imperador. Ele diz, o que é preciso para eu me salvar? O que eu preciso fazer? E o apóstolo Paulo vai dizer, você não precisa fazer nada, você só precisa crer em Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, olha a multiforme graça de Deus. Às vezes a gente quer criar uma regrinha da forma como Deus me alcançou, tem que ser a forma como Deus vai alcançar. Não, queridos, às vezes nós deixamos de orar pelas pessoas, porque às vezes a gente não vê. Todos eles, se você for reparar, eles foram encontrados no seu ambiente de trabalho. Lídia, ela era vendedora de púrpuras. E ela saiu um pouquinho ali para ir à oração e ela foi alcançada por Jesus. É num momento inusitado, muitas vezes, da vida, em que Deus ele vai alcançar as pessoas. Aquela mulher estava à beira da estrada ali gritando, olha, eles são homens de Deus. E Deus foi lá e libertou aquela mulher. O carcereiro estava exercendo o seu ofício. E ali ele também foi alcançado por Deus. Querido, a maneira como Deus ele vai fazer no meio da tua parentela, no meio dos teus, querido, vai ser da forma de Deus. Se for preciso Deus fazer um grande terremoto, ele vai fazer. Tem gente que vai só se converter, só se converte se vier um terremoto. Só se vier uma situação avassaladora. Só se vier uma circunstância que vai levar essa pessoa para os pés de Jesus. Irmãos, às vezes nós oramos errado. Tem pessoas que estão passando às vezes por algumas lutas, algumas dores que são permissão de Deus para que elas se acheguem a Deus. E às vezes a gente fala, afasta dele esse cálice, afasta de nós essa circunstância. E às vezes não, Deus vai trabalhar através dessa situação. Há pessoas que vai ser na brisa que Deus vai converter. Deus vai falar e com a sua voz suave, o próprio Deus vai abrir o coração dessa pessoa, ela vai receber. E tem pessoas que vão ter que passar por um processo de libertação. Outros vão passar por grandes terremotos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O que Deus ele pode fazer, Ele vai fazer para trazer salvação. Aqueles aos quais nós temos orado e nós temos clamado. Durante essa semana, querido, eu tenho meditado muito sobre isso. Há pessoas, querido, que precisam conhecer quem é Jesus Cristo. Sabe, no momento de pandemia, desse momento que nós estamos vivenciando, passando, muito mais necessário é, irmãos, que a gente abra a nossa boca para falar de Jesus. Às vezes nós gastamos tanto tempo nas nossas redes sociais, com tantas coisas. Nós usamos todos os nossos recursos que nós temos e nós pouco falamos de Jesus Cristo. Mande uma mensagem para alguém, fale do amor de Jesus. Ligue para alguém essa semana e fala, olha, Deus tem um projeto de salvação na sua vida, Deus quer mudar a tua história, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo não podendo estar perto, mesmo não podendo estar lado a lado uns dos outros, mas eu quero te ajudar em oração, eu creio na transformação que Deus ele vai fazer na sua vida, na tua história. Nós cremos que ele nesse poder, no poder da palavra de Deus, o Evangelho é o poder, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Rico, pobre, aqueles que já são simpatizantes ou aqueles que estão afundados, querido, em qualquer situação, Deus ele tem poder para mudar a vida dessa pessoa. E terminando aqui, eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa. Eles não disseram crê em Jesus, eles vão dizer crê no Senhor Jesus. Para alguém receber a salvação, ela não tem como fazer com os seus próprios braços, ela não pode alcançar com a sua bondade. Ela não pode alcançar doando cesta básica e alimentos. Isso não vai fazê-la alcançar a salvação. Não é deixando de beber, fumar e outras coisas que ele vai alcançar a salvação. Não é pelo mérito humano. O Espírito Santo é que vai transformando a vida. Mas nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo.
Falar em Senhor, ou seja, Ele é dono da nossa vida. É se voltar em arrependimento, é reconhecer os seus delitos, os seus pecados. Naquele momento, aquele carcereiro, ele reconheceu que era pecador. E ele falou, olha, como isso é maravilhoso, como Deus está gerando vida aqui nessa noite, eu não quero ficar só para mim, eu vou levar para dentro da minha casa. E ali ele vai para a sua casa e ainda chama Paulo e Silas. Olha que coisa maravilhosa. Chama Paulo e Silas e ali, querido, aquele que açoitava agora é aquele que cura as feridas. Aquele que açoitava, que batia, aquele que massacrava ali os prisioneiros, querido, agora é ele quem vai ser bálsamo para aquelas vidas, para Paulo e Silas. O poder, querido, transformador do evangelho, ele faz isso, ele muda o homem da água para o vinho. Aquele que mentia não mente mais, aquele que não perdoava passa a perdoar, aquele que não conseguia amar agora consegue amar. Querido, isso é um impacto do verdadeiro encontro quando nós temos com Cristo. Há uma mudança radical na nossa vida, há um ponto na nossa vida que é mudado, que o homem nenhum mudaria a nossa história e que só Jesus pode fazer. E agora aquele homem está cuidando de um prisioneiro e dentro da sua casa. E ali ele prepara um banquete para eles, eles se alegram. E o verso de número 34 vai dizer, 33 vai dizer que ele foi batizado, toda a sua casa. Quando nós lemos aqui nos evangelhos, nós vamos ver 10 famílias que foram alcançadas inteiras. E somente em Atos 17, 16 que nós lemos, nós vamos encontrar 2 dessas famílias. Olha o projeto de Deus, querido, se cumprindo. No verso 34 vai terminar, então, levando-os à sua casa, pôs a mesa, e na sua crença em Deus, a partir do momento que ele passou a crer em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Aquela família nunca mais foi a mesma. Os filhos daquele homem nunca mais foram os mesmos. O carcereiro ali que não é apresentado o nome, nunca mais foi o mesmo. E eu te pergunto nessa noite, como é que foi a tua experiência com Deus? Onde Deus te achou? Alguns foram achados na brisa, já estava na igreja, já estava se acostumando com as coisas de Deus, talvez foi criado dentro da igreja, mas um dia teve um encontro com Jesus. Independente, irmão, do seu testemunho, irmãos, de como foi o seu testemunho, porque talvez hoje a gente dá muito mais valor àqueles que contam experiências grandiosas. Eu era uma sacerdotisa, eu adivinhava, era uma feiticeira. As pessoas chegam a regalar o olho, né, quando falam de testemunho de gente assim. Mas, irmãos, a forma como Deus fez na vida de cada um deles foi conforme a multiforme graça de Deus. Paulo não precisou ir para a Ásia para pregar. A Ásia veio até ele para que uma vida fosse transformada pelo poder do Senhor e a sua casa. Querido, começa a ouvir a voz do Senhor. Nessa noite, queridos, a minha oração durante essa semana a minha oração foi, Deus me dá discernimento espiritual. Não só para entender o que é errado, mas eu quero entender aquilo que é certo. Porque mesmo aquilo que é certo, irmãos, nós precisamos entender se é o tempo de Deus. E às vezes nós atropelamos as nossas pernas, porque achamos que nós estamos fazendo o certo. Às vezes nós seremos impedidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus ele sempre terá um grande propósito na vida do homem e da mulher que se entrega verdadeiramente ao Senhor. É impossível Deus usar alguém que não foi transformado por Ele. Paulo só foi usado por Deus e só teve essa experiência espiritual com Deus, porque um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo indo de caminho a Damasco. E nessa noite, queridos, o nosso propósito, o propósito de Deus para a sua vida, o nosso desejo nessa noite é que você tenha esse encontro genuíno com Deus todos os dias da sua vida. Que você possa conhecê-lo dia após dia, que você possa experimentar essa graça. Talvez você está dizendo, olha, eu não sei qual é o meu chamado. Eu vim aqui para te dizer uma coisa nessa noite. O seu chamado é levar a palavra do Senhor. O seu chamado é levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, que é as boas novas. E essa semana eu creio que Deus ele vai abrir portas. Há portas que Jesus ele fecha, mas há portas que ele abre para a pregação do Evangelho. Deus ele vai abrir portas nessa semana para que você tenha essa experiência de poder falar do amor de Jesus. Se dedique nessa noite à oração, se dedique nessa semana à leitura da palavra, querido, porque Deus ele quer te usar para que você possa ser um canal de bênção às vidas que estiverem no seu caminho. E eu não sei em que circunstância Deus vai te levar, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus ele vai te levar a algumas circunstâncias essa semana. Se prepara para a experiência que você vai ter nessa semana. Deus ele vai te conduzir essa semana para você ter encontros com pessoas que talvez você não via há muito tempo.
Deus vai te conduzir essa semana para que você tenha encontros com pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Não julgue, querido, porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele está afundado, querido. Deus, ele é Deus e ele tem poder para mudar a vida do homem e da mulher, independente em qual situação ele esteja sobre a sua vida. Não é você que vai fazer, não sou eu que vou fazer, é o próprio Deus que vai fazer através da minha vida e da sua vida. Amém? Você crê nisso nessa noite? Amém? Fica de pé, vamos orar. Nós vamos entregar esse momento diante do Senhor. Que você seja nessa noite um Isaías. Isaías 6, quando ele teve um encontro com Deus, quando ele viu a glória de Deus. No final de tudo, ele reconheceu que ele era pecador e falho. Ai de mim, que sou um homem impuros, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora tenho visto a Deus. A vida de Isaías, a partir daquele dia, foi mudada. Ele não sobrou a ele outra alternativa a não ser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nessa noite possa encontrar Isaías que estejam me ouvindo nessa noite. Porque Ele nos ungiu para pregar libertação aos cativos, cura aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o projeto de Deus, querido, seja usado por Deus. Por mais simples que você ache que você é, por mais humilde que você acha que você é, nessa noite entrega o seu coração, entrega a sua mente diante do Senhor. Ele quer usar a sua vida, para que você possa levar às pessoas o conhecimento de quem Jesus é. Querido, Jesus, Ele está às portas. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus Cristo. Todas as epidemias, todas as guerras, todas as coisas que estão já previstas na palavra do Senhor, querido, elas apontam para a volta de Jesus, que Jesus está voltando. E se Jesus voltasse hoje, quantas pessoas ao seu lado se perderiam por não conhecer a Jesus? Quantas pessoas estão no nosso caminho que se perderiam por não conhecer a Jesus? E Deus está nos dando mais uma oportunidade todos os dias para sermos um canal de bênção, para testemunharmos de quem Jesus é na nossa vida. O único que salva, que cura e que liberta é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus querido, Pai santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua casa, em Tua presença. Papai querido, nós estamos aqui tão somente, ó Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua graça multiforme, com a Tua graça salvadora, a Tua graça que nos vivificou, a Tua graça que nos perdoou, a Tua graça, Senhor Jesus, que nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Papai querido, há pessoas que estão me ouvindo agora que foram arrancadas do lamaçal do pecado, há pessoas que estavam afundadas, outras estavam assim à beira da morte, à beira de cometer um suicídio. Há pessoas, meu Pai, ó Deus, que eram usadas pelo inimigo, Senhor, mas hoje são boca Tua na terra, mas hoje, Senhor Jesus, ó Deus, foram transformadas pelo poder renovador, vivificador da Tua palavra. Papai querido, meu Pai, nos dá, Senhor Jesus, ó Deus, esse entendimento nessa noite, que nós possamos olhar pelo retrovisor da nossa vida agora, Pai, que nós viemos contemplar, meu Pai, ó Deus, esse momento tão significativo, tão importante na nossa história, meu Pai, que foi o momento em que nós fomos alcançados pela Tua presença, no momento em que nós ouvimos a Tua voz, no momento em que o Senhor abriu o nosso coração, ó Deus, e que nós entendemos, meu Pai, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, e que fora de Ti, meu Pai, não há outro nome. Papai querido, nessa noite, ó Deus, traga esse renovo espiritual. Há vidas, meu Pai, que estão na frieza, há pessoas, meu Pai, ó Deus, que já perderam, meu Pai, esse fogo, essa chama, meu Pai, dentro da sua alma, e já não consegue olhar, meu Pai, para trás e contemplar, meu Pai, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor poderia fazer, meu Pai, que nenhum outro homem poderia fazer por nós, meu Pai, que nos dar a salvação na cruz do Calvário. Meu Deus, renova, Pai, esse chamado nessa noite, renova, Deus, esse desejo, meu Pai, que habitava nos corações, no início, meu Pai, da caminhada, de pregar a Tua palavra, meu Pai, de levar, meu Pai, ó Deus, o conhecimento de quem o Senhor é às vidas, meu Pai. Usa, Senhor, abre, Senhor, os nossos lábios, abra, Senhor, a nossa boca, tira a timidez, tira a vergonha, meu Pai, tira
tira esse medo, tira a covardia muitas vezes, Senhor, de abrir a nossa boca para levar a Tua palavra. Nos usa não somente com as palavras, mas usa, meu Pai, através da nossa vida de testemunho, que pessoas aqui possam testificar, meu Pai, mesmo nas dores, mesmo nos sofrimentos, mesmo nos açoites, nas perseguições, meu Pai, possam testificar, meu Pai, que é um Deus todo-poderoso. Pai, eu não sei o que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas eu sei, meu Pai, que eles reconheceram, meu Pai, que tudo era para a glória e para a honra do Teu santo nome, que como ele disse, meu Pai, ó Deus, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles, meu Pai, que seguem o Seu propósito. Papai querido, nessa noite, Pai, nos faça entender o propósito, nos faça entender, meu Pai, a missão, nos faça entender, meu Pai, que a hora e o momento é o do Senhor. Papai querido, nessa noite, Pai, se for para o Senhor abrir portas, que o Senhor abra, se essa for a Tua vontade, se for, meu Pai, para o Senhor fechar portas, que o Senhor feche, meu Pai, segundo a Tua vontade, mas que nós venhamos ser obedientes à Tua voz, que venhamos contemplar, meu Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a fazer, que o Seu nome seja glorificado, exaltado na vida de cada um, meu Pai, que me escuta nessa noite. Papai querido, há pessoas nessa noite que talvez estejam nos escutando, ó Pai, que precisam entregar o seu coração para o Senhor, que estão dizendo o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, e o Senhor está dizendo nessa noite: crê somente no Senhor Jesus Cristo, se arrependa e você receberá a salvação. Ele acrescentará fé à tua caminhada e tu viverá uma vida transformada para a glória do nome do Senhor. Papai querido, eu oro por aqueles, meu Pai, que já têm perdido, meu Pai, as esperanças. Eu oro por aqueles, meu Pai, que já oraram e não têm visto, meu Pai, o resultado. Mas eu creio que nessa noite, Pai, o Senhor está dizendo que é necessário continuar a orar, é necessário continuar a clamar pela libertação de vidas, porque no momento certo e na hora certa, Deus não vai olhar a aparência, Deus não vai olhar a posição social, Deus não vai olhar quão afundada essa pessoa está, ó Deus, nessas coisas, meu Pai, erradas. Mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar a história do homem, independente da classe social, independente, ó Deus, da sua condição espiritual. Eu sei que Tu és Deus e que não há outro Deus senão a Ti. Eu te louvo, Deus, e te exalto, e creio, meu Pai, ó Deus, na mudança que o Senhor há de promover em cada um do seu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, estamos terminando mais um culto, com a graça de Deus, né? E nós sabemos que o nosso desejo é que a palavra de Deus seja aqui pregada, né? Que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas, né? Então eu peço a você que nos ajude, amém, compartilhando essa live, né? Compartilhando também lá no YouTube, né? Nós temos uma meta de chegar aos 1000 inscritos, ainda não temos essa quantidade, estamos 600 e poucos, né? Nos ajude compartilhando, que a gente possa usar uma plataforma mais eficaz, né, mais sólida, para transmitir os nossos cultos também. Amém? Continuamos com a campanha da cesta básica, a campanha dos alimentos. Amém, irmãos? A campanha dos agasalhos. Irmão, está muito frio, né? Eu não sei os irmãos, mas ontem apareceu que foi um dia extremamente frio, né, e há muitas pessoas precisando, né, que você possa abrir o seu coração. Amém? Para que essas vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum aviso? Lembra? Eu já falei já. Amém? Então esses são os nossos avisos, assim nós terminaremos, amém, com a bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, amém, colocar suas mãos assim, como aquele que está recebendo, né, algo que, da parte de Deus nessa noite, amém, sai daqui mais do que abençoado, tem uma semana de bênção, de paz, né, você vai ser para trabalhar amanhã, que Deus possa te guardar, você vai permanecer na sua casa, que o Senhor possa te guardar também, né, não somente você, mas toda a sua família. Ore pela nossa cidade, irmãos, ore pela nossa nação, né, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu creio nisso, querido, eu creio nessa palavra. Se nós nos unirmos em oração, Deus ele pode abreviar os dias, ele pode mudar esse quadro tão difícil que nós estamos passando. Amém? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua casa, em Tua presença, para Te louvar, Te adorar e Te glorificar. Senhor Jesus, dai-nos essa experiência, Senhor, de ouvir a Tua voz. Não só para compreender aquilo que está errado na nossa vida, mas para compreender aquilo, meu Pai, que o Senhor tem de projeto, como foi na vida do apóstolo Paulo. Papai querido, e daqueles apóstolos. Papai querido, abençoa, meu Pai, a cada um nessa noite com toda a sorte e bênção. Meu Pai, entra, Pai, com cura, Pai, se assim for a Tua vontade, Senhor, sobre as famílias, sobre pessoas que estão enfermas,
enfermas. Pai, entra com a tua provisão, meu Pai, aquele que está necessitado. Papai querido, nos usa, Senhor, para a glória do teu santo nome, porque queremos ser canal de bênção, Pai, sobre essa terra. Papai querido, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, ser conosco, guarda, Pai, a nossa entrada, guarda a nossa saída, como diz lá no Salmo 121, que o Senhor guardaria a nossa entrada e nossa saída, desde agora para sempre. Nós cremos nisso nessa noite. Meu Deus, abençoa o teu povo com toda a sorte e bênção, todas as famílias aqui representadas, Papai querido, que ninguém vinha, ó Deus, se esmorecer, que ninguém vinha largar, Senhor, mão daquela pessoa que parece ser tão difícil, Pai, que elas venham continuar orando, continuar clamando pela libertação dessas pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim cremos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do doce Espírito Santo esteja presente, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga bem forte, amém e amém. Um beijo, um abraço.